Saudações a todos que acompanham a EHS Edições. Aqui quem fala é Heriberto Henrique. Estou aqui para mais um Papo é Literatura e hoje estou recebendo a querida escritora Patrícia Oliveira. Ela mora em Contagem, Minas Gerais, é casada, mãe, avó, professora e psicopedagoga, é autora do livro Vida, a Arte, Encontro e Desencontro e Reencontro e do livro recém-lançado pela EHS Edições, Transbordando-me em Versos, membro da AILAP e da Bacla, né? Bacla, né? Fé Bacla, né? Isso. Isso. Patrícia é coautora de diversas antologias, amante da cultura em todas as suas formas e expressões. Acredita no amor como a essência da vida, assim como construir a sua história. Quase que não sai o nome da academia. É um prazer ter você aqui conosco, Patrícia, pode falar. Muito obrigada. Então, eu sou Patrícia Oliveira, sou professora, agora aposentada, escritora, amante da literatura. A minha forma de escrever é através das minhas vivências, das coisas do cotidiano. E assim eu busco colocar nos meus poemas as minhas vivências e de todos que me rodeiam, né? Porque a arte é assim, é partilhado, é com as pessoas que a gente convive. Então, através dos afetos, das dores, eu transformo tudo isso em poesia. Que legal. Patrícia, você, na sua escrita, transita entre encontros, desencontros e reencontros, como seu próprio livro fala. Em que momento da vida você percebeu que a literatura ela seria o espaço ideal para você dar voz a essas experiências? Quando eu entendi que era um caminho para eu colocar a minha voz, para expressar mesmo. Aí eu poderia colocar todas as minhas emoções e os meus sentimentos. Foi um lugar que me deu voz e autonomia. Então, a Entendi. literatura se tornou o meu lugar de fala. Ótimo, que legal. Isso é muito bacana, né? O escritor, quando ele se encontra dentro da sua própria vida, né? É muito importante isso. Como mulher, mãe, avó, professora, psicopedagoga, de que forma essas identidades, todas essas, né? Cada uma identidade muito própria e peculiar, de que forma essas identidades atravessam e influenciam na sua escrita poética e literária? Toda essa pluralidade de papéis compõe a minha história, né? Então, são as minhas vivências que eu vou transformando em poesia, é o que me atravessa como pessoa. E desse laço de vivências, sentimentos e emoções surge a minha poesia. Que legal. Muito boa a poesia da Patrícia, pessoal. Vocês precisam conhecer. Assim. Tive a honra de publicar um livro dela e foi muito gratificante ler cada poema. Dando continuidade, no livro Vida, Arte do Encontro, Desencontro e Reencontro. É isso mesmo, se eu estiver enganado. Há uma forte presença no olhar humano e afetivo. Esse livro nasceu da observação do outro ou um mergulho interior, um mergulho dentro de si mesmo? Foi o encontro dos dois. Esse livro tem uma história interessante que ele foi escrito durante a pandemia. E a gente estava vivendo com muitas emoções, né? Com medo, com as adversidades, com as angústias, e sofrendo com tudo aquilo. E aí, muitos dos poemas, eles já tinham sido escritos na minha infância, porque como professora eu sempre amei a escrita e a leitura, e isso eu sempre levei para a sala de aula. Então, o livro surgiu nesse momento de sofrimento, que o mundo, né, global, globalizado, estava enfrentando naquele momento. E eu consegui colocar, transformar tudo isso em poemas. Teve um lançamento que foi ainda, foi difícil, porque as pessoas não podiam ir, estava no auge mesmo da pandemia, mas foi um divisor de águas para a minha vida. Seu mais recente livro, Transbordando-me em Versos,
sugere intensidade e entrega. O que transbordou em você a ponto de se transformar em poesia? Esse livro, eu achei maravilhoso. Todo ele, a capa, o trabalho, é perfeito o trabalho da editora. Eu falo, costumo dizer que esse livro é um encontro com as pessoas, um encontro com vocês que me acolheram nesse momento que foi fundamental para minha vida, assim. Então, ele é muito profundo e condiz com a minha realidade atual, hoje, aposentada, vó, né, avó, com tantas vivências, com tantos aprendizados, que eu olhei, me enxerguei como pessoa, como mulher, como avó, e tentei transformar como mãe, que são papéis diferentes e, ao mesmo tempo, iguais, né? Então, está tudo aqui, todas as emoções. Então, é um livro de encontros, desde o primeiro momento. E quando ele surgiu com essa capa maravilhosa, que eu ainda não te disse, mas ele me remete à pintura de aquarela, e que a minha irmã, que faleceu, ela pintava assim. Então, na hora que eu vi, eu não tive dúvida, eu falei, essa capa me tocou profundamente. E tudo que as pessoas falam sobre esse livro, a resposta, que eu peço, você leu, me dá um retorno, que isso é importante para o escritor saber, né, como que a pessoa se sentiu. E o retorno está sendo, assim, maravilhoso, Heriberto. Então, eu só tenho que agradecer a vocês por tanta acolhida e por transformar o meu sonho em realidade. Que ótimo. É um prazer você falar isso. É um prazer a gente ter a satisfação de fazer um trabalho. A gente trabalha, eu e a Juliana, a gente se esforça muito para a gente poder entregar para o autor o melhor possível. Quando a gente consegue isso, a satisfação é muito grande. Isso não é algo que nos motiva a ir adiante. Dando continuidade. Você participa de dezenas de antologias. O que a experiência coletiva da escrita representa para você, enquanto autora? Eu descobri essa escrita coletiva no finalzinho de 2019. Eu nem sabia dessa possibilidade. E aí, procurando na internet, que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu vi essa possibilidade. Então, eu comecei a escrever, a mandar os poemas. E eu acho que é uma oportunidade única, porque ali você cria laços com outros escritores, você conhece outra linguagem, outra forma de expressão, você conhece pessoas do Brasil inteiro, inclusive do exterior, né? Então, eu acho que abre as portas para a gente. E é muito importante esse trabalho, que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. O mais importante que eu acho é aprender com o conhecimento do outro. Isso, para mim, é muito importante. A primeira antologia que eu participei foi em 2009. Eu tinha acabado de sair das Forças Armadas. Eu participei de um projeto, digamos, social aqui em Recife. Era um projeto sobre literatura que estava tendo no Memorial Chico Sainz. Eu tive a oportunidade de participar de uma antologia lá, publicando um fanzine. E aí eu conheci poetas da minha cidade que eu não conhecia, conheci escritores que eu não conhecia. Conheci artistas que eu não conhecia, porque além da poesia, tinha pessoas que desenhavam, pessoas que faziam origami e tudo mais. Então, aquela experiência de troca, né, o projeto coletivo traz, quando você lê o poema do outro, quando você lê o texto do outro, caramba, você vê que pessoas têm um pensamento até semelhante ao seu, e tem pensamentos diferentes também, mas que muitas vezes se encaixam com as suas ideias. Então, te faz refletir sobre outras situações, outras perspectivas de literatura, outras perspectivas de mundo. Eu entendo o projeto coletivo como uma grande comunhão. E realmente é isso mesmo. Você abre o leque, né? Abre a sua vida, assim, é muito legal, é muito interessante. Eu fiz vários amigos e a gente conversa, e eu encontrei pessoas que moram na mesma cidade, que eu nem sabia, e isso é muito legal. Sendo membro
de duas academias, como você enxerga o papel das academias literárias na valorização da literatura contemporânea? Eu penso que as academias, elas fortalecem a literatura, principalmente se elas têm em mente o incentivo à escrita e cria espaços de troca, de reconhecimento, que passam muito através disso, né? De incentivo mesmo à escrita e buscando o escritor para trabalhar junto, para somar forças. Então, eu penso que é um papel importante, super importante das academias, mas que nós, enquanto escritores, a gente precisa ter cuidado para participar, escolha da academia que a gente quer participar, porque tem algumas coisas que eu mesma tive alguns problemas com essa questão, porque às vezes o discurso é um e a prática é outra. Então, o escritor ele tem que ter esse cuidado, porque a academia ela tem que representar aquilo que você pensa também, né? Você tem que acreditar naquele potencial. E não é, vou entrar, vou pagar um valor, por exemplo, vou ganhar uma medalha. Não é bem por aí. Eu acho que tem toda uma estrutura que você tem que estar interagindo. Você falando nisso, eu penso da mesma forma. Por sinal, eu cheguei a solicitar a minha exclusão de duas academias que fazia parte. Hoje em dia eu só faço parte de um. Justamente por isso, eu não me identificava com a proposta da academia, o posicionamento que ela tinha no mercado editorial. Então, casa muito com o que você fala. A gente não é só a medalha, não é só o título, é a sua identificação também como escritor. Com certeza. Com certeza. Eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso, porque quando a gente está começando a escrever, que a gente encontra esse caminho, às vezes, na euforia do momento, você não pensa. Você acha, nossa, que bacana, vou entrar... Parece tentador, né? Essa é a palavra. Então, a gente tem que ter um cuidado. Como eu ainda era muito principiante mesmo, aí eu tive alguns encontros ruins, mas as que eu participo agora, felizmente, tá bacana. A cultura, em suas múltiplas formas, é algo que você declara amar, né? Qual a manifestação cultural que mais dialoga com a sua escrita hoje? A literatura que dialoga com a educação, com a filosofia, que é um propósito de vida, sim, e a oralidade, essa troca que a gente tem, eu acho ela super importante. Eu gosto das palavras, eu gosto do que toca, do que mexe com o coração, né? E o que me faz refletir, o que me desperta emoções mesmo. Então, é a literatura com essas vertentes, com a educação e a filosofia. Entendi. Você acha necessário a presença filosófica na educação? A educação ser vista mais como eu posso dizer, ela precisa ter mais a filosofia impregnada na prática na educação. Eu acho que falta um pouco de filosofia na educação. Eu acho que sim, é o olhar o outro, sabe? Você ter empatia por aquilo que você está fazendo, pelo outro, você se colocar no lugar do outro e ouvir. Eu acho que a gente precisa trabalhar a escuta atenta, o olhar também, que isso torna a educação diferenciada. Totalmente. Eu acho assim. Como educadora e psicopedagoga, você acredita que a literatura ela pode ser um instrumento de cura, de autoconhecimento e transformação? E de que maneira você acredita que ela pode ser esse instrumento? Eu já meio que estou deduzindo que a sua resposta vai ser sim. Acredito. Eu estou emendando uma outra pergunta. Acredito totalmente. Ela tem o poder de cura e de transformação. Por quê?
quando a gente nomeia o que a gente está sentindo, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas perdas, tudo fica mais leve, a gente consegue a transformação. E isso, quem trabalha com criança principalmente, sente isso muito, muito na pele, assim, sabe? A gente, junto com a criança, ela identificando o que ela está sentindo, ela consegue ressignificar a história dela. E eu parto desse princípio para tudo. Então, eu acredito mesmo que a literatura tem esse poder de cura e de transformação. Assim como a educação tem esse poder também. Ela sendo bem aplicada, né? A gente consegue. E esse processo de autoconhecimento que a literatura nos proporciona. Com certeza. A gente se transforma. Eu falo que é uma metamorfose. A gente sai do casulo e voa. É importantíssimo, é lindíssimo isso. O amor, ele aparece como essência de vida, né? E também Uhum. como um fio condutor da sua história pessoal e literária. Em tempos tão acelerados e tempos tão duros que a gente tem vivido, como a literatura pode resgatar essa essência? Você já falou mesmo que a literatura é um autoconhecimento. Uhum. Mas aí eu ainda toco mais. A boa literatura, né? Existe a É, boa, existe a má literatura. com A certeza. literatura que vai. A má literatura é justamente essa que vai contra a dureza. Ela é uma literatura que busca fincar a dureza, acelerar mais, deixar o ambiente mais duro. Quando, na verdade, as pessoas estão precisando de mais leveza. Uhum. Quando eu digo nos meus livros, lá nas antologias principalmente, que o mundo precisa de amor e o mundo precisa de livros, é realmente isso, né? O mundo precisa disso. Eu acho que a gente está vivendo um ambiente onde as pessoas se xingam num nada num trânsito, simplesmente num simples cruzamento. E a Com gente não certeza. precisa disso dentro dos livros. A gente não precisa de guerra, a gente não precisa de violência, a gente não precisa de sofrimento no livro. Muitas vezes a pessoa que chega do trabalho cansada, ela quer chegar lá na cabeceira da cama, pegar um livro de poesia da Patrícia, do Heriberto e de muitos outros e, poxa, e se sentir melhor. Não enraivecido, digamos assim. Agora você me responde, como resgatar isso no seu ponto de vista? Eu acho que a gente precisa, eu acho, não tenho certeza, que a gente precisa desacelerar o olhar, Hum, desacelerar tudo, assim, buscar a pausa, buscar o silêncio, buscar se ouvir e ouvir as pessoas. E a gente está nesse processo acelerado aí, tudo é na palma da mão, né? É o sim, tempo todo, aquele tanta informação, e você não consegue parar. Então, eu penso que a literatura, ela nos convida a isso, a desacelerar e a praticar mesmo a pausa, viver o instante, a plenitude do momento, coisa que a gente está passando despercebido. E eu exatamente. acredito que a maturidade está me trazendo essa leveza de comportamento, de mudança de comportamento. Eu acho que é mais ou É. menos por aí. Muito bom essa linha de raciocínio. A última pergunta agora. Para quem está começando a escrever agora, especialmente mulheres que conciliam com múltiplos papéis, que conselho você, como mulher, daria a partir da sua própria caminhada, dos seus próprios caminhos que você trilhou? Eu aconselho a escrever sem medo, a respeitar o seu tempo, respeitar a sua história, respeitar a sua voz, o seu ritmo, né? E seguir seu coração, as suas emoções. E eu acho que é por aí. Respeitar o ritmo mesmo. Aí, uma coisa importante, e quando for publicar o seu poema ou o seu livro, pesquisar onde fazer isso. Procurar um lugar que tem compromisso, que seja sério, que leve isso a sério. Eu acho importantíssimo, porque para uma pessoa que está escrevendo,
precisa dessa conexão, de ter essa conexão, para não ficar frustrado lá na frente. Então, é a sua história, a sua voz que está sendo colocada ali. Então, ter essa preocupação de procurar quem trabalha com profissionalismo, com dedicação, assim como vocês fazem. Que para mim foi uma colhida, foi o meu acerto, né? É o que eu falei no início. Esse livro é um livro de encontros, e realmente o encontro com a editora EHS fez total diferença, para ele estar tão lindo e ter ficado do jeito que eu imaginei. Eu só tenho que agradecer. Que bom, Patrícia, que bom, que ótimo isso. O papo está ótimo, mas a gente chegou ao fim. Foi um prazer conversar com você. Aproveito para pedir a todos que estão assistindo para deixar o like e compartilhar esse conteúdo. Isso é importante, fundamental para que possamos dar continuidade nesse projeto. Patrícia, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando. Pode falar. Que a literatura seja ponte, abrigo, caminho, e que possamos nos encontrar na palavra e no afeto. E obrigada pelo carinho, pela oportunidade, pela escuta. E adorei fazer esse trabalho com vocês. Que bom, que ótimo. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos, que venham outras entrevistas com outros autores contemporâneos, que muitos desconhecidos, mas que em breve serão conhecidos pelo Brasil inteiro. Agradecer, saudações. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de livros. Um forte abraço. EHS Edições, transformando sonhos em realidade.